Fala galera, bem-vindo a mais uma aula aqui no Pena Livre. Na aula de hoje a gente vai falar sobre variantes linguísticas. Antes de mais nada, você já curtiu esse vídeo? Já compartilhou esse vídeo? Se você não fez isso ainda, manda pro seu amigo, fala pra ele, deixa de ser ameba, siga o Pena Livre. Agora, se você já fez isso, então pegue o seu caderno, aponte seu lápis, prepare o seu cérebro e bora estudar. Bom, gente, o negócio é o seguinte, quando a gente fala de variações linguísticas, tem 4 tipos de variações que você precisa saber, que são bem específicas e que englobam situações muito importantes quando a gente trata esse tipo de assunto. O que é variação linguística? É quando a forma de falar de um falante se modifica de acordo com algumas situações. Por exemplo, eu posso perceber que uma pessoa de uma outra época muito distante da minha, lá nos primórdios da língua portuguesa, ela fala diferente daquele que fala hoje. E essa variação de tempo, eu vou dizer, olha como a língua mudou, olha como ela variou ao longo do tempo. Então, eu vou dizer assim, aqui eu tenho uma forma de variante linguística diacrônica. O que é diacrônica? É quando ela variou de acordo com a história, de acordo com o tempo. Então, se antigamente, muito antigamente, diziam-se vossa mercê, que virou vós me sê, que virou você, que hoje quase que um C, simplesmente, né? Essa é uma variação que aconteceu ao longo do tempo. E você estuda aí a sua primeira forma de variação linguística, então, que é a diacrônica, certo? Agora, você já deve ter percebido que dentro de um país como o Brasil, a forma de se falar em lugares diferentes é bem variada. Uma mesma coisa pode ser chamada em lugares diferentes por nomes diferentes. Quando você fala, vou na feira comprar macaxeira, vou à feira comprar aipim, vou na feira ou à feira comprar mandioca. Ué, aipim, mandioca, macaxeira, não é a mesma coisa? É a mesma coisa. Só que você está falando de uma variação diatópica. Diatópica é uma variação geográfica, quer dizer que em regiões diferentes de um mesmo país ou de um mesmo planeta, né, você tem nomes diferentes, porque o português que se fala em Portugal também traz termos diferentes. Trem no Brasil e comboio em Portugal, por exemplo, né, então são lugares diferentes que falam o mesmo idioma e se referem ao mesmo objeto com nomes diferentes. Tá? Então você tem aí um outro tipo de variação linguística. Bom, existem outros tipos, né? Eu posso adequar o meu linguajar de acordo com a situação que eu estou vivenciando. E aí eu vou dizer que esse tipo de variação é diafásica. Variação diafásica. Quer dizer que de acordo com a situação que envolve aquele momento de comunicação, eu vou ter uma escolha vocabular diferente. Repare que eu vou alternar o meu vocabulário de acordo com o momento que eu vivo. O português que eu falo aqui, enquanto eu gravo essa aula, ele vai ser diferente, provavelmente, do que o português que eu uso com os meus amigos durante um churrasco, durante uma partida de futebol. Se você vai falar com o seu professor, você tem um vocabulário. Se você fala com o diretor, é outro vocabulário. E se você fala com seus colegas na hora do intervalo, com certeza o vocabulário é diferente do que as duas primeiras situações que eu citei aqui. Mas sem dúvida. Então você está organizando a sua fala de acordo com a situação que envolve o momento do discurso, que é exatamente o que a gente precisa fazer na língua. Agora, você tem a função, a variante diastrática. O que é essa função diastrática? É quando você varia a sua língua de acordo com o grupo social ao qual você pertence. Então repare que alguns grupos sociais eles possuem um linguajar próprio. Então os meus alunos, por exemplo, usam termos que até hoje eu não conheço. Né? Um que eu ouvi recentemente, não é tão recentemente assim, na verdade, né? Flopar. Eu não sei o que significa isso até agora. Vou pesquisar. Então, assim, é um termo muito mais jovem do que eu. E eu, portanto, não conheço. Faz parte de um outro grupo social que não é o meu. E aí eu tenho um tipo de variante linguística diferente. Agora, sabendo dessas 4 formas de variações linguísticas que mudam de acordo com a situação que eu vivo, o grupo social ao qual eu faço parte, com a história ou a região de um país, de um planeta, enfim, eu preciso entender que a língua varia. E isso é importante. E que ela se adequa ao momento específico da fala. E, portanto, eu não devo julgar as pessoas pela forma como elas falam só porque elas estão num lugar diferente, numa situação diferente, num grupo social diferente. Isso é o que a gente chama de preconceito linguístico. Então eu julgo a capacidade do outro pela forma como ele fala.
E isso, infelizmente, acontece muito, né? Eu vou julgar a pessoa porque ela tem um linguajar típico do norte, do nordeste, do sudeste, do sul, do centro-oeste, enfim. A língua varia e ela tem por objetivo, né, o seu propósito é a comunicação. Eu preciso entender que a forma como alguém se comunica precisa sim variar de acordo com a situação que ela está vivenciando, né? E isso a gente chama de variante linguística. Evitem qualquer tipo de preconceito, inclusive o preconceito linguístico. Enfim, retomando aqui a aula de hoje, falamos sobre a variante linguística, que se refere à situação vivida pelo falante, a sua a forma, a sua relação social, a região onde ele habita ou variantes históricas que a língua evolui de acordo com o seu tempo, certo? É isso, gente. Espero que essa aula tenha ajudado você a entender melhor quais são esses 4 tipos de variações linguísticas. A gente se vê por aqui na próxima aula. Tchau pra vocês.